Santo Deus, eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, toda honra e toda glória seja dada a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho amado Jesus Cristo, que está assentado já à Tua destra, no trono. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus, por esse dia, Pai, que passou. Muito obrigado a Deus por tudo, Pai, que o Senhor proporcionou durante esse dia, Pai, para cada um de nós. O que nós temos, ó Deus, é só te agradecer, Pai. Muito obrigado, ó Deus, desde já por nós podermos estar aqui, Pai, reunidos. Viemos aqui hoje, mais uma vez, com um propósito esse, ó Deus, de agradecer e adorar a Ti através de louvores e aprender mais, Pai, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por nossas vidas, Pai, que nós vamos ser conosco, nos dar força, nos anima, para que nós possamos perseverar. Entregar para a igreja, Pai, do Barroso, tuas mãos. Não só do Barroso, mas entregar para a igreja, onde já estiver localizado qualquer parte do mundo. Que o Senhor possa estar sempre conosco até a consumação do Senhor. Aqui em nome de Jesus, que eu te oro, te agradeço. Amém. E amém. Amém. Mais vocês. Número 9. Eu invoco meu Senhor. Invoco meu Senhor. Digno é de ser louvado. Digno é de ser louvado. Serei salvo Serei salvo dos inimigos. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão o Senhor? Quem é Deus senão o Senhor? Quem é rocha senão Quem Deus? é rocha senão Deus? Revestirá de força, Revestirá de força. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor vive, bendito seja a rocha, exaltado seja o nome do meu Salvador. Vive! Na página 7, número 16. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim, mas quem escuta aqui, vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou.
viemos te louvar, com cânticos de honra, pois a vitória tu nos dá. Me deste vida plena, te amo, meu Senhor, e agora o meu prazer é te entregar o meu louvor. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei, cada dia eu viver. És o Pai da criação, Cordeiro de Deus, és aquele que morreu, mas a morte venceu. Teu amor nos libertou, nos fez teu povo, contigo andarei, cada dia eu viver em tua presença. É isso. Isso vai. Boa noite, amado igreja. Boa noite, irmã. Boa noite. Estamos fazendo a leitura, nossa leitura, para a gente conhecer mais um pouco da vontade de Deus aos irmãos de Tessalônica. Abra sua Bíblia no capítulo 4 da carta aos Tessalonicenses. Capítulo 4. Não, deixa o capítulo 4 ver. Terminando aí. Eu não sei, né? Botar, né? 4. Eu vou ler aqui o versículo 3, capítulo 3, versículo 11, para entrar no capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus. Mas a nossa visão vai dar no capítulo 4. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus Cristo, nosso Senhor, dirige-nos ao caminho até vós. E o Senhor vos faz crescer, aumentar no amor, um para com os outros, para todos, como também para conosco, a fim de que seja a vosso coração firmado em santidade, e isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê aqui o desejo e até a oração que Paulo ele faz aqui para esses irmãos tessalonicenses. Ele queria que aqueles irmãos daquela época e esses irmãos hoje aqui vivam a vida confirmada, o seu coração, a sua mente em santidade. E uma pessoa isenta de culpa na presença do nosso Deus. Porque a qualquer momento, ele estava ensinando que a qualquer momento Jesus viria para aqueles irmãos. Ele fala ao Pai na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa o capítulo 4. Então a vontade que o apóstolo Paulo tinha pelos irmãos era que aqueles irmãos não fossem achados em culpa na vinda
do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito deixou essa carta registrada através do Espírito Santo. Ele está pedindo a essa igreja para viver uma vida confirmada na santidade. Confirmada na santidade e isento de culpa quando Jesus ele aparecer. Porque se ele tiver culpa, no momento que ele aparecer, se ele tiver algum anjo, o que vai acontecer? Essa é a primeira pergunta. O que pode acontecer com nós? Se a gente não tiver limpo na presença de Deus. Vai ter separação. O próprio Jesus falou que vai ter separação das ovelhas e dos bodes. E se não tiver limpo, vai ficar do lado dos bodes. Bem bendito, Isso. à direita, à minha direita. Enquanto os cabritos serão colocados à esquerda. E vai ver lá uma grande separação. Então é isso que a Bíblia ela tem, como é que se diz, oferecido a cada um de nós. Ele está realmente mostrando que a qualquer momento Jesus ele pode vir e ele quer pegar, ele quer chegar diante do seu povo e esse povo esteja confirmado em santidade. Nós já passamos por esse processo, cada um de nós. No momento que a gente recebe o Espírito Santo na nossa vida, aquele espírito mau que existia, matando a nossa alma, matando o nosso espírito, e através da nossa carne, o que acontece? Ele é retirado da nossa vida e entra o Espírito Santo. Mas nós sabemos que Jesus, no contexto geral, Jesus ele disse: se o inimigo ele sai, vai para lugares áridos procurando repouso. Mas o meu Espírito diz: voltarei para a minha casa, da onde eu saí. Então, o nosso corpo ele pode ser santuário de Deus ou santuário do príncipe da potestade do alto. Então, graças a Deus que Deus ele nos deu essa capacidade através do Espírito Santo. Então, a nossa casa, que é esse corpo, a casa de Deus, ela não deve de maneira nenhuma estar vazia. Ela não tem que ter nenhuma culpa, ela tem que ter isento. Nós devemos realmente buscar a Deus em oração, palavra do Senhor e comunhão, para que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Então, tem essa situação. Aí vamos para o capítulo 4. Capítulo 4 diz assim: finalmente, irmão, nós vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus Cristo, como de vós receber, a maneira como deveis viver para agradar a Deus. E estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais. O que a gente pode entender desse versículo 1? O que pode ler aí e dar uma explicada? E me chama a atenção aqui, Lucas, no versículo 1 que você leu, que na minha fala assim, ó: assim andai, para que possais o quê? Progredir cada vez mais, né? Então, nós temos que a cada dia progredir cada vez mais, não retroceder cada dia mais para trás. Então, é melhorar cada dia mais, progredindo, e arrependimento, piedade, andar nas obras que Deus tem preparado para que nós andássemos, é progredir. Então nós, cristãos, é progredir, é frente,
Sempre caminhar, indo, né? Sempre indo. Tá entendendo? Então, o que o Cícero está falando é como você tivesse, você pega uma bicicleta e você sai pedalando. Você sai pedalando essa bicicleta. Sua vida espiritual é como você estivesse andando, pedalando a bicicleta. Se você parar de pedalar, o que pode acontecer? Aí, a gente cai. Então, nós devemos estar sempre caminhando, progredindo. Só que esse progredir, ele vai ter batalha depois do nosso andar. Vai ter batalha na família, vai ter batalha no trabalho, vai ter tudo para lhe fazer você não progredir. Interessante que aqui também no mundo você vai ver que eles mesmos dão um exemplo, assim como nós, assim como recebemos o de nós. Como é que deve andar conforme a vontade de quê? Para agradar de Deus, para agradar a Deus, né? Então eles mesmos dão o seu próprio exemplo, né? Então, mostra que aqueles irmãos, como pai espiritual de cada um deles, de cada irmão de Tessalonicenses, ele diz: olhe para nós, como realmente nós estamos andando. Então, alguma mulher aí pode ler aí o versículo 1, por favor. O versículo 1 do capítulo 4. é um de novo, né? Só para a gente mastigar ele, porque esse capítulo, irmão, ele é altamente rico, ele fala em santidade 3 vezes. Ele chama cada um de nós a viver em santidade. Tem alguma mulher que possa levantar sua voz aí, para o versículo 1? Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exaltamos no Senhor, que Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, efetivamente o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Então, o que dá para aprender desse texto? Ele diz: olha, finalmente, exortamos o Senhor, na tradução da irmã, pedimos a vocês, que vocês, assim como viste e recebeste de nós, e a maneira como nós vivemos para Deus, vocês devem também viver para esse Deus. Então, o que esses irmãos, quando entraram na Tessalonicenses, o que os irmãos estavam fazendo? Eles estavam, irmão, evangelizando. E Paulo fala: bem vocês estão fazendo, continue progredindo no que vocês estão fazendo. Versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções por demos da parte de Deus. Então, a gente vê que aqueles irmãos deram realmente mandamentos, deram instruções para aqueles irmãos. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, e que vos abstenha da prostituição. Se ele botou que aqueles irmãos tinham que se abster da prostituição, por que ele botou isso? O que você acha? Por que Paulo, o Espírito Santo, fez Paulo botar assim? Pois a vontade de Deus é a vossa santificação, e que vocês se abstenham da prostituição, e que cada um de vós saber possuir o próprio corpo em santificação. 2 versículos que falam sobre santificação. Mas a minha pergunta: por que o Espírito Santo chamou aqueles irmãos
a não viver mais na prostituição. O apóstolo Paulo, nessa carta, ele trata desse assunto, porque estava acontecendo. Por isso que ele trata do assunto. Se não tivesse acontecendo, de maneira que não ia tratar do assunto da fornicação ou de outros pecados que pode estar acontecendo no meio do povo. Então a carta, quando nós vamos ler as cartas de Paulo, você vai ver lá tanto a consolação, né? Nós vamos pedir que tudo tem que ter um consolo, né? Isso, exaltação. Né? Em todas as cartas de Paulo, nós vamos dar a consolação, né, de Paulo, mas também nós vamos ver, sabe o que? A exaltação de coisas que estão acontecendo no meio da igreja. E ficamos sabendo também que o irmão, né, a gente veio em São Coríntios, né, a casa de Crói, chegou lá e pedindo socorro a Paulo. Paulo, a igreja está com divisão, a igreja está com um rapaz imoral, a igreja está sem amor. E Paulo, ele começou a corrigir aquela igreja. Ainda bem que nós temos a carta de Coríntios. Para ver que lá, quando ele começa a carta, ele diz: os santificados de Deus. A igreja de Deus. A igreja de Deus. E a orientação dele era orientando os irmãos a ter um estilo de vida em santidade e não se desviar do pecado, né? Exatamente. Porque, ó, todo pecado que a pessoa comete, a maioria deles são no corpo. E Paulo ele vem falando aqui, que no versículo 4, que cada um de nós, né, cada um de nós, como estava, ou cada um de nós, saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Lá tinha um culto muito grande sobre a beleza. Né? A beleza. E a única coisa que Deus ele deu como mandamento para os gentios foi o quê? No livro de Atos, quem se lembra? Capítulo 20, versículo 15 do livro de Atos, quem se lembra? Que os gentios deveriam se abster, deixar a prostituição, sangue de animais pecado e adoração aos ídolos. Era isso? Então, aqui ele está falando também com a igreja que era mesclada, tinha judeu e tinha também gentil. A lascívia era. Lascívia, você sabe o que é lascívia. Lascívia é aquele cara que tem um corpo bem escultural, né? Corpo bonito. Pode ser uma mulher, pode ser um homem que tem um corpo escultural, que gosta de mostrar, né, os seus bíceps, né, a sua força, as suas. Né? Então, ele diz que a lascívia também ela se torna um pecado. Então, lá tinha muito disso, desses homens, eles trabalhavam muito no corpo material e também esquecer o fundamental, que era a santificação. Então, Paulo ele vem chamando os irmãos, agora saber possuir o próprio corpo. Porque cada um de vós saber possuir o próprio corpo em santificação e honra. Abre aí em Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Quem pode ler? Coríntios, capítulo 3, versículo 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, o que dá para entender aí Paulo falando dos Coríntios?
que é realmente o nosso corpo? O nosso corpo é nosso corpo? É nosso? É de quem? Deus. E se eu começar a fazer coisas com o meu corpo que Deus não aprova, o que está prometido para mim aí no versículo 16, 17 do capítulo 3? Destruirá. Uma destruição. Então, irmão, nós devemos, hoje, no nosso dia a dia, saber realmente proteger o nosso corpo. Porque o nosso corpo não é mais para prostituição, mas assim no versículo 3, para santificação. Né? No versículo 4, né? O nosso próprio corpo é para ser para santificação e honra de Deus. Por que Paulo está batendo nessa terra sobre a santificação? Ele quer que nós, no dia da vida do Senhor, que eu falei no versículo 13 do capítulo 3, que a qualquer momento Deus ele vem. E Ele quer nosso corpo isento de todo tipo de coisa que nos prende aqui na terra. Então, nós devemos ser sábios como realmente possuir o nosso corpo. Versículo 6, quem pode ler 6 e o 7. Porque no 5, no 5 ele vai dar o decorrer dos versículos. E aí, Não na paixão. Pode ser. Não, 5, 6 e 7. O 5 ele está ligado com o que foi falado. Exatamente. Não na paixão de concupiscência como gentios que não conhecem a Deus. Ele está falando do que foi dito antes na questão da prostituição. Essa nova prostituição, hoje a gente só conhece aquela que se vende pouco. Ou seja, a gente só conhece o contato carnal. É isso? Não, a pessoa pensa que prostituta é só aquela pessoa que vende pouco, tem um valor. Aqui no tempo que eu fui falar, quando eu falo da prostituição, é da questão sexual, do homem e da mulher. Engloba muita coisa. E o primeiro ponto que englobava para aquele tempo, além de vender e tudo, é a questão do sexo fora do casamento e do sexo no casamento errado. E aqui ele está falando assim, não nas paixões, porque o ato sexual, se ele for só um desejo descontrolado, a pessoa faz fora do casamento, antes do casamento, a pessoa não vai honrar nunca o seu vaso. E aí aquilo que Deus fez, que é o ato sexual, que é sagrado, que é para gerar filho, e a maior intimidade entre o homem e a mulher, vai ser apenas um ato de quê? De paixão. Vai ser apenas um ato de um desejo descontrolado, carnal. Aí a pessoa vai fazer o casamento da maneira errada, vai fazer fora do casamento, antes do casamento, e vai arrumar qualquer situação, porque muitas pessoas não são saciadas na maneira correta com seus cônjuges. E isso é um problema muito grave, porque uma pessoa fala assim, mas Deus não conhece o coração. Então a pessoa pensa que ele pode ter um coração bom para Deus, pode amar a Deus, e aí acredita que no corpo dele, ele pode fazer qualquer coisa que não vai manchar o espírito. E Deus, ele quer, como o irmão falou bem, Deus vê o nosso espírito, a nossa alma dentro do corpo, o tabernáculo que ele deu para ser honrado. E se tem uma coisa que desonra o corpo do homem e da mulher de uma maneira muito agressiva, é o ato sexual ilícito, que é a prostituição, que aí vai vir de todas as maneiras.
fora do casamento, da maneira errada, né? Da maneira que não é o padrão de Deus. E Deus está exaltando isso porque isso hoje, e desde aquele tempo, dentro da igreja, podia existir esse problema que muitas pessoas preferem tapar os olhos e pensar que é todo mundo santinho e ninguém pensa nisso. Mas isso é um problema grave. É bem interessante isso que vocês estão falando, porque a gente vê isso também, né, na própria igreja de Corinto, né? Na própria igreja de Corinto, tinha um rapaz lá que estava tendo relação com a própria madrasta. E os irmãos estavam, né, como se estivesse apoiando aquela situação. Só que a gente sabe que não está apoiando. Então, o texto diz que devemos ter sabedoria em como construir o povo. Então, Deus, ele colocou realmente as verdadeiras diretrizes. Qual é a verdadeira diretriz? Capítulo 7 de 1 Coríntios. Capítulo 7 de 1 Coríntios, ele vai falar uma coisa interessante. Aos casados, digo eu, né? Aquele que, vamos lá em Coríntios um pouquinho, só para levantar esse ponto, sobre o casamento, a forma que Deus ele deixou cada um de nós para possuir o corpo, o sexo. Foi Deus que trabalhou, disse com os animais, sempre fecundos, e com nós também, sempre fecundos. O sexo, ele veio antes do pecado. Mas vamos ver aqui um pouco como Deus ele quer realmente o verdadeiro sexo. Quanto aos que escrevem, é bom que o homem não toque em terra. Mas, por causa da impureza, isso aí, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. Ora, o marido concede à esposa o que é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Então, é uma colocação que o corpo da minha esposa é crescido. E a gente não pode se separar por qualquer motivo. O Paulo ele vai dizer que há um consenso de separação se eu dizer, Cláudio, nós vamos passar 2 semanas sem a gente fazer amor. Aí o que acontece? Mas por causa da oração. Mas o texto vai dizer por pouco tempo, para que Satanás não coloque ninguém, nem perto dela, nem perto de mim, para a gente não ficar abrasado. Então o texto ele vai falar mais ou menos dessa situação. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Essa colocação é a maneira certa do corpo sempre se tornar santificado e a gente se desejando um ao outro. Essa é a maneira de ter uma relação diante do próprio Deus. Aquela relação que Deus está realmente abençoando. Versículo 5. Não vos prevenir um ao outro, salvo talvez por muito consentimento, ou por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntai, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência.
Então, às vezes, irmão, a gente vê essas coisas acontecendo dentro da igreja, porque tem um marido insatisfeito, tem uma mulher insatisfeita. E Satanás, ele não brinca, ele é todo o tempo, ele quer prejudicar esse povo, ele quer prejudicar nós. Então, nós vemos aqui que realmente Paulo é de igreja dos irmãos de Corinto sobre casamento. Então, a gente não pode mais se ligar, né, a qualquer pessoa, principalmente aqueles que têm o conhecimento, né, da verdade. Olha o que ele vai falar aqui no versículo, eu sei que saiu um pouco, mas eu quero deixar uma explicação, porque o nosso corpo, ele é individual, mas quando eu estou ligado à minha esposa, eu sou um corpo com ela. No momento que eu tenho uma relação sexual com uma prostituta, eu me formo um corpo com ela. Automaticamente, diante de Deus, eu estou abandonando o meu lar. Estou abandonando o meu lar. E se acontecer isso, né? Se acontecer isso, né? E acontecer isso, e fosse a pessoa for pega para grande, o que acontece? O meu neto tem um direito. Ela tem um direito. Ela pode dizer, não, eu não te quero mais. Por causa disso e isso. Mas o amor, ele tem que cobrir essa situação. É interessante que quando o homem ele peca, nessa condição, ele está pecando, porque a esposa está incontinente. Já a mulher, quando peca nessa situação, ela já é diferentemente. Ela planeja, ela maquina. É diferente. Nós não, nós somos tipo animal selvagem. Por que nas propagandas aparece mulher praticamente, né, seminua, com o negócio de cerveja, bebida e tal? Por quê? Porque chama esse mundo. Então vamos aqui continuar. Versículo 6. Eu vos digo com concessão, então, como mandamento. Quero que todo homem seja tais como eu sou. Cada um tem de Deus o seu próprio corpo. Na verdade, de outro e de outro. Os solteiros, digo eu, seria bom permanecesse no estado que eu também vivo. Caso, porém, não se domine, que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, Paulo, ele dá toda essa situação. Ele vai falar, aqui no versículo 10, sobre, não terminar aqui no versículo 14, o versículo 10 vai falar sobre os casados daquela época, que um era crente e o outro não era crente. O que deve fazer, Paulo? Foi encontrado daquela maneira, permaneça no momento que foi chamado. Versículo 10. Olha, os casados ordeno eu, não eu, mas o Senhor, que a mulher não separe do marido. Se, porém, ela vier se separar, que não se case, ou que se reconcilie com o seu marido. E que o marido não se aparte da sua mulher. Ao mais digo eu, não, Senhor, se alguma irmã tem mulher no crédito e essa consciente em morar com ele, não abandone. Então, aqui a gente vê um mandamento em cima de quem? Do cristão. O cristão não deve abandonar
a mulher, se a mulher quer ainda viver com ele, sendo ela descrente. E a mulher que tem um marido incrédulo, e esse consente em viver com ela, não tem marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido. Aí, se vocês realmente se deleitar aqui nesse texto aqui, você vai ver que o nosso corpo, ele é especial, ele é de Deus. É de Deus, e a gente não pode mais viver da maneira que ele vivia. Como é que diz aí? Que tu leu como os gentios, né? Como a gente diz que Não não tem, conhece a Deus. não tem conhecimento de Deus. Então, no momento que eu passo uma besteira dessa, eu estou dizendo, ou estou passando por cima do conhecimento de Deus, eu estou pecando porque quero pecar, ou antes eu não sabia disso, eu estava pecando porque eu não sabia, mas nós, o contexto totalmente diferente. Mas é uma coisa. É bom frisar bem que a questão da prostituição, de qualquer outro pecado, ninguém nunca pode colocar a culpa no cônjuge, no outro. Porque a questão que ele está mandando se abster, é se abster, eu tenho que me abster. Eu nunca posso algum dia eu cair no pecado da prostituição, da traição, da pornografia. Se eu alegar que eu acompanho a minha esposa, eu estou pecando mais ainda mentindo. Porque eu tenho que me abster. Eu nunca posso dizer que o problema é da igreja, não é porque a igreja não pregou, não é porque a minha esposa não foi uma boa esposa. O culpado sou eu. Eu que tenho que me abster da prostituição, porque todos nós, tanto o homem quanto a mulher, como o jovem, casado, até as viúvas, quando Paulo fala para Timóteo, ó, diz para a viúva verdadeira é aquela que não arruma mais marido, e ela tem que ter mais de 60 anos. Aquela que depois que o marido morre, ela podia até casar, mas se ela se casasse rápido e ficasse ali paroleira, ela ia ser uma mulher que ia viver de namoro, de se abrasar. E ele fala lá o sentido verdadeiro. Então a questão da prostituição, ou o jovem, e aqui no caso é o casado, é uma coisa individual, eu tenho que estar me examinando, para no dia que eu tiver brigado com a minha mulher, no dia que ela disser que vai embora, ou mandar ela embora, dizer que no dia que nós tiver frio espiritual, eu não me mergulhar e me afundar naquilo que já está nos meus olhos, que é a pornografia no celular, na televisão, que é o olhar que tem no mundo, às vezes as tentações, às vezes é aquela pessoa que você sabe que você pode até ter uma chance com ela. Então é uma coisa que no casal e até na adolescência, um nunca vai poder culpar o outro, porque ele diz assim, ó, você, se santifique, se abstenha. Por quê? Porque isso é uma tentação, um pecado que é muito fácil, tá muito acessível. E a questão é eu que tenho que me abster. Quando isso acontece, de não ter a abstenção desse pecado, é um resultado que o Elton, há muito tempo, já não estava bem com quem? Com Deus, não com a esposa. Mas eu falando é com Deus. Porque a questão é, se meu problema quando eu pego qualquer pecado, e nesse aqui não é com o meu cônjuge, é com Deus. Eu já estava ali, me afastado, e aconteceu só uma coisa para mim, fazer aquilo que já estava no meu coração e na carne, o desejo da concupiscência. Igual falou interessante, porque isso é uma coisa que já está em nós, né? Que a nossa vontade, né, realmente é de estar nessa prática, né, da prostituição, da fornicação, mas o que é que evita de nós não estar nessas práticas? Porque somos pessoas que tememos a Deus
E a cada dia a gente sabe de tempo, né? É. Se sair, né? Porque seja é um negócio tão terrível, porque seja você tendo bem com sua esposa com você, mas mesmo você, a nossa cara, ela tá lá, né? Bem danadinha para fazer essas coisas, né? É do irmão, né, que me deu um bom testemunho, sobre você, né? Por exemplo, você comprou uma motinha com intenção boa, né? Mas Satanás também está com intenção boa, né? Uma motinha para trabalhar de Uber, né? Mas aí você, né, como um homem temente a Deus, né, seu pai aqui na terra disse que eu vi. Aí você ouviu, né? Se abstenha disso aí. Porque realmente a gente tem que trabalhar na nossa vida nesse contexto. Porque se a gente não se aproxima de Deus, a gente vai deixar brecha na nossa vida. Vai deixar brecha na nossa vida. E Satanás ele vai fazer realmente um destroço, né? Como ele já vem fazendo há muito tempo. Agora, um ponto que você enfatizou, e o próprio apóstolo Paulo enfatiza, que tem um perigo de se passar muito tempo sabendo disso aí, do ato do homem, da mulher, né, o perigo é maior. Satanás, ele Isso mesmo. Porque o grande problema é que a gente pensa que porque a gente está na igreja, está todo mundo com a mente bem limpinha, ninguém pensa besteira. E tanto pensa o homem, que é como o irmão falou, é bem mais animal, como também a mulher pensa. Então o importante é nós estarmos bem com Deus, estarmos nos abstendo, então buscando a santificação, não só do coração, porque tem pessoas que pensam que Deus quer que o coração, a mente, a fé seja santificado. Não, é o conjunto, é o corpo, é o conjunto que o corpo ele faz parte disso. Então, é bem frisado, né? Onde ele deixa, olha, saber possuir o seu corpo. Vou até o versículo 7. Continuando, aí no versículo 6, Tessalonicenses, né? isso, Do 6. vou ler até o 8. 6 a 8, né? É, Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isso, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também seu Espírito Santo. eu só não sei. Só que no outro ele já pega bem pesado, né? Tá, não, isso aqui, esse mandamento, não é teu apóstolo Paulo, mas é do próprio Senhor. Então, uma vez vocês desobedecendo e não cumprindo, vocês estão se cumprindo o ordem do Senhor, do próprio Deus. Ele diz, ó, que nesta matéria ninguém ofenda e defraude o seu irmão. Ele estava falando antes de quê? Que ele não está falando de eu pegar o dinheiro emprestado. Ele não está não. Ele está falando de quê? O irmão dando em cima do outro irmão. O que acontece aqui dá para isso. Está entendendo? Ó, ninguém defrauda. Isso é perigoso, irmão. Ele diz, ó, nesta matéria, ninguém ofenda e defrauda o seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, onde vos avisamos e testificamos claramente que é. Então ele dá uma fechada aqui, mostrando, por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, voltando à igreja de Corinto. O que aquele jovem estava fazendo com a madrasta, com a própria a mulher do seu pai,
estava defraudando, estava degredindo a imagem do Pai. E o Deus vingador estava sobre ele. O que Paulo falou para aquela congregação? Tire a pessoa do meu propósito e entrega a ela a Satanás, para que no dia que o Espírito, no dia do Senhor, o Espírito Santo seja voltado a Deus. Então, aqui nesse contexto, aqui ele está falando sobre relação sexual. Então hoje eu vou colocar meio imoral, né? Mas no contexto, saindo do Senhor. A vontade de Deus Ele quer do nosso corpo. A gente tem que estar olhando o mundo, né, com bons olhos. E olhar com bons olhos é olhar com bons olhos. Se a gente olhar para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, a gente vai se desviar dessas possessões demoníacas que podem aparecer no nosso meio. Aí o versículo 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desastre, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, Paulo, mas assim a Deus, que também nos dá o Espírito. Então, esse texto, irmão, ele é bem rico, por causa que em 8 versículos, ele fala 3 vezes, pedindo àqueles irmãos a se preparar, que a gente começou aqui no versículo 13, né, do capítulo 3, a se preparar para a vinda do Senhor. E no capítulo 4, ele vai falar sobre essa vinda também do Senhor. Versículo 17, só para dar um pulinho lá. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares. Se assim estaremos sempre, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele está despertando aqueles irmãos. Se você dar uma olhada no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5, tudo no final, ele está levando a mente daqueles irmãos a estar esperando a vinda do Senhor. E para a igreja estar esperando a vinda do Senhor, a igreja precisa estar em sempre no sangue. Amém. Pode orar. É só orar. Eu vou dizer. Não. Tem um oficial. Os grupos vão estar no hoje, mano. Na vida dos grupos, o Biel, a gente vai ser quem vai fazer uma coisa. Amém. Vamos lá, né? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento maravilhoso. A nós sair daqui, Senhor, mais edificado pela tua palavra. Assim como toda essa mensagem que foi trazida pela palavra, te peço, Deus, que o Senhor possa dar força a cada um de nós, e o teu Espírito Santo, Deus, a cada dia, venha nos incomodar e nos exaltar em vida, Deus, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, que a tua palavra fala que é isso. Faz assim nas nossas vidas. Senhor, meu Deus, eterno Pai, te peço, no dia que o Senhor nos trouxe até aqui, paz e segurança, nos leva, ó Deus, até nossas casas, nós possamos chegar em paz em nossas casas, nos dá, ó Deus, uma boa noite de sono, que nós possamos descansar no nosso corpo físico, se for da tua vontade, Deus,
Amanhã eu posso dar algo de José. Em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém e amém. Vai ao Senhor canção e outra vez louvar.